Até porque tem uma questão muito complicada, né, que a gente vê por aí. Excesso de peso dos elevadores. Essa modernização, ela poderia auxiliar com isso? Como que funciona essa questão? Com certeza. E os elevadores antigos, eles podem ser modernizados de fato? O que diz a norma? A norma diz o seguinte, que o equipamento que foi instalado em 1960, por exemplo, eu quero partir para uma modernização porque meu equipamento já está obsoleto, ou até mesmo quero fazer eu quero modernizar o equipamento para dar uma questão de modernidade, para valorizar clareza. Meu imóvel, e você tem vários itens que você pode colocar dentro dessa caixinha, né? E aí, quando você parte para uma atualização tecnológica, uma modernização, você tem que verificar se todos os itens dentro do teu prédio, ele adequa às normas vigentes. Então, por exemplo, nós temos dentro dos prédios instalados, os elevadores instalados nos prédios no Brasil como um todo, ele tinha uma especificação técnica na época que foi instalado. Eu vou dar um exemplo. Hoje tem a questão de acessibilidade. Então, você tem uma metragem mínima para você atender a questão da acessibilidade. Então, você tem abertura no mínimo de 800 milímetros, por 1,10 de largura, por 1,40 de profundidade. Então, tem equipamentos que, na época, quando foram instalados, ele não atendia essa norma. Só que eu consigo adequar esse meu prédio com um elevador que atenda às normas para acessibilidade, aí você precisa ver o tamanho da caixa do elevador. Então, tem itens que muitas vezes você tem desejo de adequar, mas a característica do condomínio você não consegue adequar esse tipo de componente. A estrutura não deixa. Não deixa. E aí, então, eu consigo fazer uma modernização parcial. O controle, por exemplo, ele adequa. Eu consigo fazer essa atualização tecnológica, porque é a questão de comando. Então, comando nada impede. Mas outros itens, por exemplo, esse que eu falei, de adequação de abertura de porta, a questão do pesador de carga, que é pesador de peso, a questão do peso, a quantidade de pessoas dentro do equipamento. Eu consigo já instalar esse componente. Então, que a doutora perguntou, né? Eu consigo colocar ou não, mas é muito importante você adequar, porque a questão que os equipamentos instalados antigamente, você podia colocar, ele era específico para 6 pessoas, mas às vezes você coloca 8 pessoas lá dentro, você tem um problema que ele vai passar do nível, pode trazer um problema de questão de segurança. Então, o importante de você modernizar, antes de pensar numa questão de estética do elevador, é uma questão de segurança. Então, depois que foi instalar, hoje, se a gente for olhar em 2023, os itens de segurança que o elevador monitora é muito maior do que era em 1960. Então, partindo por essa questão de segurança, ele é óbvio que ele tem uma cobertura muito maior de vários itens que no passado não se pensava, né?